Imagine um mundo antes das bibliotecas, antes mesmo dos livros impressos. Imagine uma tapeçaria vibrante tecida não com fios de seda ou lã, mas com sussurros, memórias e experiências compartilhadas. Esta tapeçaria, transmitida de geração em geração, constitui a base dos primeiros textos bíblicos, convidando-nos a uma viagem cativante através da história, da intriga e dos ecos de uma época passada. Ao contrário dos romances que temos nas nossas estantes, cuidadosamente escritos por autores únicos, os primeiros textos bíblicos não foram produto de mentes singulares. Tomemos como exemplo a enigmática Torá, também conhecida como Pentateuco, que significa 5 rolos. Compostos entre os séculos 10 e 6 a.C., estes 5 pergaminhos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, constituem a pedra angular do judaísmo e do cristianismo. Mas aqui está uma curiosidade alucinante. Atribuí-los a uma única figura como Moisés, como sugerem as interpretações tradicionais, é uma simplificação. Os estudiosos hoje revelam uma história fascinante. Eles acreditam que esses textos são o culminar de tradições orais centenárias, relatos históricos transmitidos dos mais velhos AOS jovens e de códigos legais meticulosamente elaborados por homens sábios. Pense nisso como uma tapeçaria magnífica onde cada fio representa uma voz diferente. Um contador de histórias tecendo contos de criação, um ancião transmitindo sabedoria honrada através da experiência, um legislador estabelecendo diretrizes sociais. Esses diversos fios, meticulosamente entrelaçados ao longo de gerações, eventualmente formaram a mensagem unificada que ressoa na Torá. A Torá é o texto central do judaísmo. É a primeira parte da Bíblia hebraica e contém os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá também é conhecida como o Pentateuco, que vem de uma palavra grega que significa 5 volumes. A Torá é escrita em hebraico e é dividida em 54 seções, que são lidas semanalmente nas sinagogas. A Torá também é estudada extensivamente por judeus de todas as idades. A Torá contém a história da criação do mundo, o relato do êxodo do Egito e a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Também contém muitas leis e instruções sobre como os judeus devem viver suas vidas. A Torá é o texto mais importante do judaísmo e é considerada a palavra de Deus. É um documento religioso, histórico e legal que moldou o povo judeu e sua religião por mais de 3.000 anos. Além da Torá, existe um mundo de descobertas cativantes. Surge a obra-prima poética de Jó, explorando as profundezas do sofrimento e da fé com uma beleza pungente. Jó era um homem piedoso e justo que vivia na terra de Uz, local não identificado com precisão. A história de Jó se encontra no livro homônimo na Bíblia, considerado um dos mais antigos do Antigo Testamento. Segundo o relato, Jó era abençoado com grande riqueza, uma família numerosa e saúde. A Bíblia o descreve como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A história de Jó é um exemplo de fé inabalável em meio ao sofrimento. Jó nos ensina que a fé não significa estar livre de problemas, mas sim confiar em Deus mesmo quando as coisas não fazem sentido. Depois encontramos os escritos de profetas como Amós e Oséias, que não eram apenas videntes, mas corajosos críticos sociais. Eles não tiveram medo de desafiar as injustiças que viram, defendendo uma vida ética e responsabilizando figuras poderosas. Estes textos também não foram obra de autores solitários, mas sim o produto de discussões e revisões contínuas no seio de comunidades vibrantes, que viram o poder da palavra escrita para registrar as suas experiências e moldar o futuro. Mas a intriga não termina aí. Essas primeiras vezes não eram apenas registros empoeirados de uma época passada. Foram atos revolucionários. Ao captar por escrito as histórias, as leis e a sabedoria das suas comunidades, estes indivíduos garantiram a sobrevivência do seu legado e amplificaram as suas vozes através das gerações. Imagine a sua coragem num mundo onde o conhecimento era transmitido principalmente através de sussurros e da memória, a sua visão em reconhecer o poder transformador da palavra escrita. Os primeiros textos bíblicos não foram apenas crônicas do passado, eles eram arquitetos do futuro, ofereceram uma identidade partilhada, uma bússola moral e uma fonte de esperança para o seu povo. Desafiaram as normas sociais, questionaram o status quo e proporcionaram consolo em tempos de dificuldades. O seu impacto transcendeu as fronteiras do tempo e da cultura, tornando-se a base de 2 grandes religiões mundiais e influenciando inúmeras obras de arte, literatura e filosofia. Ainda hoje, as suas palavras continuam a desencadear debates intelectuais e espirituais, oferecendo insights intemporais sobre a condição humana.
Essas primeiras vezes não são apenas palavras em uma página. São ecos vibrantes de comunidades que lutam com as complexidades da vida, ousando capturar as suas histórias e vozes na frágil tela do tempo. Eles são um testemunho do poder duradouro do espírito humano para encontrar significado, propósito e conexão através da palavra escrita, um legado que continua a ressoar ao longo dos milênios. Esta viagem pelos primeiros textos bíblicos e pelos seus autores enigmáticos lembra-nos que as histórias que contamos, as experiências que partilhamos e a sabedoria que transmitimos tornam-se os fios tecidos na tapeçaria da nossa história coletiva. À medida que nos aprofundamos nos seus mistérios, não só obtemos uma compreensão mais profunda do passado, mas também descobrimos o profundo impacto que continuam a ter no presente e moldamos as possibilidades do futuro.